Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 ao 22. A palavra de Deus, ela diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julgai se é isto justo, se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Mais uma breve oração. Senhor, que o Teu Santo Espírito alcance, ó Pai, os nossos corações, use o Teu servo, Pai, como instrumento para proclamar as verdades desse texto, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma época, em que há uma abertura entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que não seguem a Cristo. Questões morais, aborto, homossexualismo, identidade de gênero, são as histórias da mídia. Os juízes da nossa Suprema Corte são consistentemente medidos não por sua capacidade de interpretar a lei, mas por se posicionar pelas controvérsias do dia. Um jurista cristão enfrentará momentos difíceis em audiências nos dias de hoje. Vivemos, em uma sociedade que requer uma voz amorosa, que tem que aceitar todo tipo de coisa consistente, inabalável para as coisas de Deus. Precisamos de pessoas como Pedro e João em nossos dias. O livro de Atos, como nós temos acompanhado, a história da igreja primitiva, vimos que Pedro e João curaram o coxo e dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, ande. E eles ajudaram este homem. E seus pés e músculos imediatamente ficaram fortes, e ele andou, pulou, louvou a Deus e entrou no templo com Pedro e João. Como resultado desse milagre, o que aconteceu? A população se reuniu em torno de Pedro e João e eles aproveitaram a oportunidade para ensinar o povo sobre Jesus por causa da sua proclamação do Evangelho. Eles foram presos. E eles foram levados à Suprema Corte Judaica, o chamado Sinédrio, e pediram para se defenderem. Pedro disse à corte que o milagre foi feito pelo poder de Jesus, que foi crucificado, enterrado e havia ressuscitado dos mortos. Ele disse àqueles homens que Jesus era a única maneira, o único nome sobre o qual eles poderiam ser salvos. E aqui nós retomamos a nossa história e temos algumas lições importantes a tirar do texto lido de hoje. A primeira delas é que Deus pode usar qualquer um que esteja disposto a ser usado. Qualquer um que esteja disposto a ser usado. Um tema para esse sermão seria o momento de reagir. O momento de reagir. Versículo 13, acompanha comigo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Homens influentes estavam à frente do Sinédrio. Estavam acostumados a ter poder, a intimidar as pessoas que vinham diante deles. Mas
a sua posição de aprendizado, de ensino, intimidavam aqueles. Mas esses dois homens não foram intimidados. Os líderes notaram que eram homens não escolados, eram homens comuns. Isso não significa que eles consideraram Pedro e João o quê? Analfabetos. Não. Essa frase homens iletrados e incultos seria semelhante ao dizer hoje, eles simplesmente não foram para a faculdade. E naquela época seria, eles não frequentaram as escolas rabínicas, das quais sairiam os sumos sacerdotes, das quais sairiam os sumos sacerdotes, sairiam os fariseus, sairiam aqueles homens da lei. Não, mas eles não frequentaram, eram pessoas comuns, homens comuns. Mas o que aconteceu? Esses homens, o tribunal ficou assustado com o conhecimento, com a bagagem que Pedro e João tinham. Mas quem foi o mestre de Pedro e João? O próprio Cristo. Eles aprenderam com o mestre dos mestres. Aprenderam aos pés de Jesus. E eles admiraram e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. E isso, meus irmãos, é interessante. Nós aprendemos hoje na escola dominical, né, que muitas vezes nós estamos vivendo na época da meritocracia, mas Deus costuma usar os humildes. Deus tem o hábito de usar homens e mulheres sem escolaridade, comuns, para a sua glória. E nós temos alguns na história da nossa Bíblia. Abraão adorava muitos deuses antes de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Moisés havia matado um homem e admitiu que não era um bom orador. Raabe vivia uma vida nas ruas. Esther era uma garota judia que venceu um concurso de beleza. Davi era o homem que todos, incluindo Samuel, achavam que não poderia ser a escolha de Deus para ser o próximo rei. Por quê? Por causa da sua idade e por causa do seu tamanho, da sua estatura. Amós, um simples pastor. Maria, uma adolescente comum, com um coração extraordinário. Os discípulos, um grupo de pescadores, um grupo de homens comuns de várias esferas da vida. E Deus usou essas pessoas. E Ele pode usar você. Ele pode usar você. Deus usa as pessoas, quem Ele quiser. Pessoas que cometeram erros na vida, na sua vida pessoal. Pessoa que já foi antagonista do Evangelho. Nós temos o apóstolo Paulo, o maior exemplo de antagonismo do Evangelho. As pessoas que costumávamos ver como inimigos e as pessoas que já descrevemos agora. Deus se deleita em usar o quê? Os humildes, dispostos. Você já se colocou à disposição do Senhor? Paulo, citando Isaías, ele diz assim em 1 Coríntios 1,19: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O Evangelho vai contra essas pessoas. O Evangelho, ele faz com que essas pessoas pareçam loucas ou nós parecemos loucos. Porque a glória de Deus é manifestada. Ele usa quem Ele quiser. Quem Ele quiser. E há dois pré-requisitos para sermos usados por Deus. O primeiro deles, nós devemos estar dispostos a ser usados por Deus. E temos que estar disponíveis. Esse é o primeiro. O segundo, como os discípulos, nós precisamos o quê? Ter uma experiência com Cristo, estar com Cristo. Não podemos servir a Deus com a nossa força, não podemos chegar ao céu pela nossa bondade. Devemos confiar em Cristo. Para quê? Para a nossa vida eterna. É seu poder transformador e a sua graça que nos fará vasos de bênçãos de graça e de influência para as pessoas ao nosso redor. O fato de você ter conectado hoje no YouTube, de você estar acompanhando a mensagem da palavra de Deus, indica que você o quê? Tem sentimentos bons para Cristo, positivos. Mas isso não é suficiente. Não é. Você deve ser um seguidor de Cristo. Um verdadeiro cristão é uma pessoa que acredita nos fatos sobre Jesus. Ele era Deus em forma de homem, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte voluntária e sacrificial, literalmente se levantou do túmulo e está voltando. Você crê nisso? Você acredita nesse Jesus? As pessoas reconhecem que você esteve com Jesus, que você já teve uma experiência com Jesus?
veem uma diferença marcante na sua vida após a sua experiência com Jesus? Eles veem Cristo na sua vida quando você fala dos outros? Veem a sua influência na maneira como você lida com seus oponentes, com os seus adversários, com aqueles que pensam diferente de você? Eles veem a misericórdia de Deus em relação à sua vida? Bom, o primeiro ponto do nosso sermão é que Deus pode usar qualquer um que esteja disposto a ser usado por Ele. A segunda lição que nós podemos tirar é: as pessoas se esforçarão muito para resistir à verdade. Acompanhe comigo a partir do versículo 14. Mas como podiam ver, o homem que tinha sido curado ali com eles, não havia nada que pudessem dizer. Então eles ordenaram que eles se retirassem do santuário e em seguida conferidos juntos. O que vamos fazer com esses homens? Perguntaram. Todos os que vivem em Jerusalém sabem que fizeram um milagre excepcional e não podemos negar, mas para impedir que essa coisa se espalhe ainda mais entre as pessoas, devemos avisar esses homens para não falarem mais com ninguém com esse nome. Para não falarem mais com ninguém com esse nome. Então, em vez de eles admitirem o fato que foi ocorrido em nome de Jesus, abrir seu coração para Ele, o que eles fizeram? Eles lutam contra a verdade. As pessoas são hostis ao Evangelho. Elas não se opõem a um sistema religioso, um sistema de pensamento. Elas não se opõem a uma ideologia. Elas se opõem aos fatos da vida de Cristo, do próprio Jesus. Morte e ressurreição, ministério presente através dos seus discípulos. Os fatos históricos tornam o cristianismo difícil simplesmente de ser descartado. Para o mundo, isso é um fato agravante. E aqueles que se opõem ao Evangelho recorrerão a todos os tipos de táticas. Eles vão aprovar leis que restringem a expressão religiosa. Eles vão nos atacar pessoalmente. Se você não puder atacar os fatos, ataque as pessoas. Nós sempre tivemos visitas nas nossas redes sociais e pessoas sempre nos atacando. Eu vou lá e apago. Eles vão nos deturpar. Eles dirão coisas como: cristãos odeiam os católicos, os espíritas, as grávidas, os homossexuais. Cristãos são militantes. Irmãos, amigos, vocês que estão ouvindo, nenhuma dessas afirmações são verdadeiras. Nenhuma delas, é claro. Nós não odiamos essas pessoas. Nós não odiamos ninguém. Pelo contrário, nós as amamos. E por isso nós levamos o Evangelho. Nós apresentamos as boas novas para essas pessoas. Precisamos saber que enfrentaremos oposição. E eles vão ampliar nossos erros. Quando nós cometermos um erro, eles vão ampliar. Um escândalo cristão vai gerar o que? Uma grande notícia. É visto como uma evidência de hipocrisia cristã para eles. Nós devemos estar preparados, porque cedo ou mais tarde a nossa oposição virá. E uma próxima lição que nós podemos tirar desse texto é que há momentos na nossa vida que nós devemos desobedecer às autoridades. Há momentos que nós temos que ter a desobediência civil, como é chamada. Versículos 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqueles homens falaram: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. O Sinédrio não sabia o que fazer com eles. Eles não podiam puni-los. Por quê? Porque os discípulos todos e o povo de Jerusalém reconhecem aquele milagre que foi feito no nome de Jesus. Então eles disseram a Pedro e João para nunca mais pregar no nome de Jesus. E os discípulos responderam: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Não havia como parar de contar sobre Jesus. Ele tinha transformado a vida daqueles homens. Eles estavam convencidos de quem ele era, que ele era o Salvador da humanidade. Esse tipo de notícia
Nós não podemos guardar só para nós quando nós temos ela. Nós temos que contar, espalhar. Se você entender o significado de Jesus e o que ele fez para a humanidade, entender a verdadeira salvação que ele oferece, você falará sobre Cristo, sobre o Senhor, tão livremente como você fala das suas conquistas, como você fala dos seus filhos, seus netos, das suas realizações. É assim que você vai contar sobre o que Cristo fez e o que Cristo pode fazer na vida de vocês. Pedro e João enfrentaram um problema e continuam a falar sobre Jesus. Continuar a falar sobre Jesus seria o quê? Desobedecer às autoridades daquele momento. O que eles devem fazer? Essa é uma boa pergunta. E ela é respondida de diferentes maneiras. Um pastor chamado James Montgomery Boyce, ele ressalta que na história houve 4 maneiras diferentes de responder à autoridade do governo. Primeiro, há aqueles que dizem que Deus é a única autoridade e negam inteiramente a autoridade do Estado. Essas pessoas se retiram da sociedade com o desejo apenas de servir ao Senhor. Monges se enquadram nessa categoria. É também a abordagem essencial daqueles cristãos evangélicos que se separam tanto do mundo secular, que se retiram da cultura, se recusam a participar de eleições, têm apenas o quê? Amigos cristãos, trabalham apenas em empresas cristãs, eles se recusam. Esse grupo também entram aí, né? Um segundo lugar, há aqueles que veem o Estado sozinho como autoridade. Essas pessoas choram como os judeus. Não temos rei a não ser César. Essas pessoas acreditam que Deus não tem nada a ver com a vida pública ou com o Estado de Direito. Essas pessoas adoram o slogan, separação entre o Estado e a Igreja, que naturalmente é muito distorcido na nossa época, o seu uso. O sistema americano ilustra isso maravilhosamente, né? Todo poder emana de Deus, né? Quanto mais o Estado invade a autoridade da família e da igreja, mais as pessoas gemem, Provérbios também nos ensina, né, que quando há um governo justo, há paz, e um governo injusto, as pessoas gemem, as pessoas sofrem. Um terceiro grupo reconhece tanto o governo do Estado e o de Deus, mas acreditam que a autoridade terrena tem precedência sobre a autoridade celestial. Se a lei de Deus contradiz a lei da terra, então a lei da terra deve ser obedecida. A visão de Pedro e João reconheceu a autoridade instituída, né, pelo Senhor, mas viu a autoridade do Senhor prevalecer sobre o sinédrio, sobre o Estado. Essa quarta visão é a visão bíblica, onde, quando há um conflito, a autoridade de Deus prevalece. Nós temos a obrigação de tratar a autoridade com total respeito. Toda a autoridade ela foi colocada por Deus, seja para nos punir, seja para nos admoestar, mas principalmente para nos proteger e governar sobre nós. Mas toda a autoridade foi colocada por Deus. Nós temos o respeito, devemos tratá-las com respeito. Os discípulos mostraram, como eu disse, respeito ao sinédrio. Eles reconheceram a autoridade, né, dada por Deus. Mas quando os comandos do Estado entraram em conflitos com os comandos de Deus, eles não puderam mais obedecer. Eles não puderam mais obedecer a esse homem. E em Atos 5:29, uma circunstância parecida com a que nós temos aqui, os discípulos responderam com um enfático: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Há momentos em que nós devemos desobedecer às autoridades e ser obedientes a Deus. O mesmo autor Boyce comenta sobre Martin Niemöller. Foi preso, Martin Niemöller, um pastor que pregava o evangelho na Alemanha nazista. E esse ministro foi preso. E um outro ministro foi visitá-lo na cadeia e disse para Niemöller que ele poderia ser libertado da prisão se apenas se abstivesse de falar sobre alguns temas. A resposta de Niemöller foi: então por que você não está aqui na cadeia comigo? Por que você não está na cadeia também? Essa foi a resposta
de Niemöller. Os cristãos, meus irmãos, têm a obrigação de continuar obedecendo a Deus, não importa o que o governo diga. Deixe-me dar alguns exemplos do dia a dia. Se o teu empregador instrui você a fazer algo ilegal, você deve o quê? Recusar. Se uma instalação médica insiste que você participe de um procedimento de aborto, você deve recusar. Se o governo lhe disser que você não pode mencionar o seu cristianismo na sua casa, no seu lar, na sua escola, com seus amigos, você deve o quê? Continuar a honrar o Senhor e falar do Evangelho. Se a proibição disser que nós não podemos mais adorar a Deus, mesmo depois desse pico, dessa crise que nós estamos vivendo aqui, do coronavírus, nós precisaremos encontrar lugares para nos reunirmos e obedecer a Deus, a adoração, para exaltar o nome do nosso Senhor, como Ele ordenou. Então, alguns cuidados que nós devemos tomar. Essa mensagem vem bem de encontro com o momento que nós estamos vivendo. Há muita dúvida, há muitas incertezas. Nós não estamos com as portas abertas somente por obediência às autoridades. Também é por isso. Mas nós estamos pensando na preservação da vida. A Constituição brasileira nos permite ter culto religioso livre. Então, nós estamos de portas abertas principalmente para a preservação da vida, em solidariedade e empatia àqueles que estão lá sofrendo, tendo que trabalhar quase 24 horas seguidos para manter as pessoas vivas. Esse é o principal motivo, a preservação da vida. Nós só podemos desobedecer às autoridades, à lei dos homens, quando ela entrar em conflito com a lei de Deus. Nós temos que ter certeza que há um conflito. E no momento que nós estamos vivendo, não há essa certeza. Segundo, nós podemos continuar falando de Cristo. A nossa desobediência civil não pode ser feita de uma forma que quebre outras leis. Devemos o quê? Nos comportar como cristãos mesmo enquanto nos posicionamos o quê? Contra algo injusto ou pecaminoso. A nossa postura deve ser a mesma, como testemunhas de Cristo. Terceiro, devemos ser consistentes em nossa posição. Tem muitas pessoas que falam, não, nós não podemos ficar com as portas fechadas, mas quebram outros mandamentos inconsistentes. São inconsistentes. Se nós vamos desobedecer a autoridade, nós devemos ser consistentes. Se vamos defender o Evangelho, temos que ser consistentes. Não podemos dizer que isso é pecado e aquilo ali não é pecado. Por quê? Porque aquilo é conveniente para mim, ou eu gosto, me beneficia, e o outro não. Devemos defender a verdade das Escrituras em todos os casos. E, finalmente, quando resistimos às autoridades, devemos estar dispostos a sofrer consequências. Você, quando não faz algo que o seu patrão pede, você pode perder o emprego, você pode ser preso, você pode cair no ostracismo. Se essas são as consequências que vêm de fazer o que é certo, que assim seja. O Senhor cuidará e cuida dos seus. Pedro e João sabiam que poderiam o quê? Voltar para a cadeia, sabiam que poderiam ser executados por estar seguindo a Cristo. Mas eles acreditavam firmemente que deviam obedecer a Deus em vez dos homens. Há uma história de um pastor norte-americano chamado Peter Cartwright. Era um pregador metodista dos Estados Unidos. E numa manhã de domingo, quando ele estava preparando para pregar, os seus diáconos chegaram perto dele e disseram que o presidente Andrew Jackson estava na congregação. Eles os avisaram para que o pastor não dissesse nada que viesse ofender o chefe do executivo daquele país. Ele se levantou para levantar e disse: eu entendo que o presidente Andrew Jackson esteja aqui, mas pediram para vigiar as minhas palavras. Mas deixe-me dizer algumas coisas. Andrew Jackson, ele vai para o inferno se ele não se arrepender dos seus pecados. O público simplesmente ficou horrorizado com o pastor Peter. Eles perguntaram como
que o presidente responderia aquilo depois do culto. E após o culto, o presidente foi até o pastor e disse: Senhor, se eu tivesse um regimento de homens como você, eu poderia chicotear o mundo. Essa ilustração diz muito sobre como nós temos reagido a algumas coisas. Nós precisamos de mais Peter Cartwrights em nosso tempo. Aproxima-se o momento que nós sofreremos, sim, penalidades por pregar o Evangelho. A oposição do Evangelho é forte e determinada e está crescendo a cada dia que passa. A cada dia. Se a Bíblia chama uma coisa de pecado, é pecado. Se a Bíblia chama de moral, é porque é imoral. Se a Bíblia diz que está certo, nós devemos confiar nela, sempre guardando o valor e a dignidade das pessoas, mesmo aquelas que pensem diferente de nós, ou aquelas que façam coisas que nós não gostamos. O objetivo em todas as circunstâncias de conflito deve ser o quê? Deve ser redentor, deve ser de nós cristãos apresentarmos aquele que pode redimir a vida. Como crentes, o nosso objetivo deve sempre levar a outra pessoa, ou organização, a Cristo. A coragem e a fidelidade de Pedro permitiram que o Evangelho chegasse até nós. Sim, meus irmãos, nós somos chamados a dar honra e onde a honra é devida, impostos aonde os impostos são devidos. Tudo isso, acima de tudo, porém, somos chamados a ser cidadãos do reino do Senhor Jesus Cristo e viver por Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça para quê? Para que nós possamos resistir às ciladas, às investidas dos inimigos e estarmos preparados para o tempo que nós vamos enfrentar. Que Deus nos ajude, a Ele seja a honra e a glória.